boa tarde, gente boa, tá começando o Globo Esporte. Daqui a pouquinho a gente vai ao vivo para Curitiba, porque amanhã, né, Brasil e Equador vai acontecer por lá. Mas antes, vamos falar do atacante Pedro. Ele machucou o joelho durante um treino da seleção brasileira, só volta a jogar no ano que vem, uma lástima isso. Falar com a Débora Gades, está lá no Ninho do Urubu, preocupação da torcida, porque o Pedro vinha metendo gol toda hora, né, Débora? Pois é, Escobar, uma grande perda. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. O jogador já tinha marcado 30 gols em jogos oficiais nesta temporada, caminhava para bater um recorde pessoal de 35 gols do ano passado, mas sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo enquanto treinava junto à seleção brasileira. É uma lesão parecida com a que ele teve em 2018, só que naquele momento foi no joelho direito. E naquela época ele levou 8 meses para voltar a jogar. A perspectiva nesse momento é parecida com isso, de 8 até 12 meses para poder recuperar o jogador. E aí o que resta ao Flamengo? O Flamengo vai acionar a FIFA para receber uma compensação financeira por essa lesão, acionando um dispositivo que já está previsto no regulamento da FIFA, é o equivalente ao salário anual do jogador, e também ir ao mercado atrás de um reforço, lembrando que como a janela de transferências internacionais já está fechada, o Flamengo precisa ir atrás de algum jogador que esteja livre no mercado, sem contrato. Alguns nomes já começaram a ser veiculados. O Pedro é mais um dos muitos desfalques que o Flamengo tem, né? Já eram 7 jogadores entregues ao departamento médico. Agora o Pedro também, uma situação bem complicada, Escobar. É a melhor recuperação possível para o Pedro, é o que a gente deseja de coração. Ô, Débora, Alexandro tá chegando por aí, né? Pois é, não tem só notícia ruim não, tem notícia boa também. O lateral esquerdo de 33 anos vai conceder a primeira entrevista coletiva dele à imprensa daqui a pouco, às 2 horas da tarde, aqui no CT Ninho do Urubu. Ele que foi o segundo reforço anunciado pelo Flamengo nessa janela de meio de ano, está treinando desde sábado por aqui, já está inscrito no boletim informativo da CBF, mas ainda está recuperando o condicionamento físico, porque ele não atua desde maio, quando deixou a Juventus da Itália. Vamos saber logo mais como é que está esse processo de recuperação do jogador. Além disso, os demais jogadores se reapresentaram hoje pela manhã, depois de 3 dias de folga. Começam agora os preparativos, Escobar, para enfrentar o Bahia na próxima quinta-feira, jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos ver se Léo Pereira, Gabigol e o Arrascaeta conseguem se recuperar para esse jogo também. Valeu, tudo dito, é boa a Débora Gades. O Flamengo vai ao mercado para buscar um substituto, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço, bom dia para você, beijo para Mari, um abraço para todo mundo aí no estúdio também. É dia de ventania aqui no Rio de Janeiro, cabelos ao vento também, então vamos que vamos. Pois é, o Flamengo vai buscar opções aí no mercado, ver quais são essas possibilidades, porque até o dia 9 pode inscrever novos jogadores no Campeonato Brasileiro, mas tem que ver quem está livre no mercado, né? E o Depay seria uma dessas possibilidades, especulado também por jornalistas internacionais, o Marshall também, que jogou há algum tempo no Manchester United, fala-se do Choupo-Moting também, que o camaronês que jogou no Bayern, enfim, passagens por PSG, mas o Depay chegou a ser oferecido para o Flamengo há algum tempo. O Flamengo não avançou em nada por conta de custos, estava vendo outras possibilidades, não tinha tanta prioridade assim no centroavante, né? Até buscou o David Washington depois no Chelsea, não deu certo, mas agora o senso de urgência bate bastante. Então o Flamengo está analisando essas possibilidades no mercado, se avança ou não, porque de fato precisa muito de um atacante, até com característica de repente de fazer o pivô na frente, se encaixar no modelo do técnico Tite. O Pedro já de volta ao Rio de Janeiro, deve passar a ser reavaliado hoje pelo Departamento Médico do Flamengo, exames ainda complementares, e a gente falava até ontem de expectativa de 8 a 10 meses fora de atividade. O Pedro, confirmado ali, de fato, se for confirmado totalmente, a necessidade de uma cirurgia para reconstrução total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do Pedro. Então, uma notícia muito ruim, muito impactante internamente também, mas o Flamengo tem que levantar a poeira, sacudir a poeira, levantar-se e aí ir atrás de novas possibilidades, novos reforços para a sequência da temporada, e assim deve fazer. E tome vento. Bruno, Mari.
Ô Pedro, agora o Gabigol ele também passa por uma contusão, né? Mas ele já estaria pronto para a partida aí de volta da Copa do Brasil ou ainda não? Bruno, tem boas chances dele estar pronto para esse jogo contra o Bahia. Já está um processo de transição, aquele processo que ele faz no gramado ali, enfim, algumas atividades. E pode ser que daqui a pouco ele já esteja pronto, sim. Como o jogo é quinta-feira da semana que vem, então tem uma semana, é possível que ele já esteja pronto, sim, para retornar. Então, o Tite pode ser que tenha essa possibilidade de contar com o Gabigol, e aí ele seria basicamente o único atacante ali, se você considerar o Bruno Henrique como mais um atacante de lado, né? Então seria mais um... O Gabigol não é um centroavante, mas seria mais um atacante ali para atuar, seria ele o homem da função, já que o Carlinhos, como eu disse, está fora de ação porque já disputou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu neste ano, a não ser também, mas aí acho que não dá tempo, tem que conferir até o regulamento. Mesmo que o Flamengo contrate alguém, eu creio que para esse segundo jogo contra o Bahia nem dê tempo de inscrever alguém para disputar esse jogo quinta-feira, dia 12, no Maracanã. Ô Pedro, eu tenho mais uma dúvida, porque assim, ontem quando sai a notícia, né, a informação, e todo mundo fica muito chateado com a lesão do Pedro, eu pensei em duas situações. Eu pensei no WhatsApp muito simpático que o Braz deve ter enviado para alguém da CBF, né? Nossa. Muito feliz com toda essa relação, que já é uma coisa maravilhosa entre CBF e Flamengo. Pensei no Tite também, porque agora ele vive o pior, e assim, não que é culpa dele, ele estava fazendo o trabalho dele como técnico da seleção e agora ele faz o trabalho dele como técnico do Flamengo. Mas como ele está provando, né? O outro lado. Nossa, cara, realmente o trem é ruim demais mesmo, né? Realmente, quando os caras me xingavam, faz muito sentido. O Flamengo, pelo que eu li, te pergunto, Pedro, também vai entrar em alguma ação contra a CBF para a parte financeira, né? Porque vai querer alguma resposta da CBF com a lesão do Pedro, certo? Na verdade, tem a possibilidade de acionar a questão da FIFA, né, que é a proteção em relação ao jogador, ao contrato que tem com o jogador, porque ele estava a serviço de uma confederação para a data FIFA, durante a data FIFA. Então tem um limite, salvo engano, de 7,5 milhões de dólares por ano que o Flamengo pode acionar e tem uma quantia máxima por dia. Depois do período do 29º dia depois da lesão, porque se for constatada que a lesão é realmente bem grave, como infelizmente é o caso do Pedro, então o Flamengo está trabalhando nesse sentido. E aí depois tem outro questionamento que aí precisa ser um pouco mais checado em relação à Lei Pelé, que a CBF teria de arcar com custos do salário do Pedro, enfim, aí isso daí eu teria que questionar mais ali. Hoje a gente vai ter essa possibilidade de questionar os dirigentes do Flamengo em relação à CBF, mas na FIFA é um trâmite que o Flamengo de fato vai atrás disso daí, com essa possibilidade de que tem esse limite, 7,5 milhões de dólares por ano em relação aos vencimentos do jogador e o contrato referente ao contrato da carteira, né? Carteira de trabalho, questão de direito de imagem, etc. Aí não entra nesse pacote, não. E só confirmando, desculpa, Mari, mas aquele que for contratado agora, ele pode jogar. Porque a inscrição, viu, Pedro, até o dia 9 de setembro. Você deu uma olhadinha aí? Até o dia 9. Lembra que ano passado... Hoje é dia 5, tá? Então, os jogos são dia 12 e 13. Para a Copa do Brasil também? Copa do Brasil até dia 9 de setembro. Copa do Brasil, tá? Copa do Brasil até dia 9 de setembro. Os jogos então são perfeito. 12 e 13, não é isso? Isso. Todo torcedor rubro-negro confia na estrela do Gabigol, que ele pode voltar a ser um jogador decisivo, ainda mais numa reta final de temporada. Só que a grande questão é, o técnico, o Tite, é menos sobre a figura do Gabigol e mais sobre a característica de jogo. O Tite sempre preferiu um centroavante com as características do Pedro. Um cara mais fixo na área, mais definidor, com estatura. O Gabigol, com as características que tem, o Tite não sente a confiança que o Gabigol seja o 9. E o torcedor do Flamengo, você acha que está assim, tranquilo? O Pedro machucou, mas não. Nós temos o Gabigol, duvido que seja assim. Lógico que não. Em outro tempo, sim. Hoje em dia, acho que é mais equilibrado. A idolatria continua? Tudo bem, mas fundo, o torcedor também não é bobo. Ele sabe que o Gabigol já não está mais naquela fase de antes. Pode entrar, pode resolver, pode até entrar para a história de novo, fazendo um gol, decidindo uma Libertadores, pode.
Mas a fase dele atual é abaixo do Pedro. Mas concorda? Pelo histórico de serviços prestados, e principalmente por ter sido decisivo em final de Libertadores, em momentos cruciais da temporada, o torcedor rubro-negro ali no fundo acredita que o Gabigol pode dar a volta por cima. E, naturalmente... Você está torcendo para o Flamengo contratar outro. Não está, não? Não, mas eu até acredito que num primeiro momento os caras estão ali, vamos com o Gabigol, essa é a hora dele, a oportunidade de, se a história dele no Flamengo terminar no fim do ano, que termine com chave de ouro. Mas o grande entrave para isso acontecer é da forma de como o Tite enxerga o futebol e como pensa o time. E essa forma não passa pelo Gabigol. Então, o Tite teria de fazer uma adaptação na equipe para acomodar o Gabigol, e eu vejo que ele nunca demonstrou, não é nem boa vontade, mas o interesse... Mas o papel do técnico também é se adaptar ao que ele tem na mão. Se as minhas contas não estiverem... Se as minhas contas não estiverem... Quantos técnicos não queriam ter o Gabigol também? É o que tem para agora. Muitos. Se minhas contas não estiverem erradas aqui na soma de cabeça, o Gabi tem na temporada 24 jogos. Eu não sei te precisar quantos desses são titular. Poucos. Muito poucos. Não marcou gol na Libertadores ainda, tem 2 gols no Campeonato Brasileiro e 2 gols no Campeonato Carioca. Então, assim, os números... Tá certo que ele teve um tempo fora ali por uma questão, né, da questão do doping, tá suspenso, não tá suspenso, e agora ele se machucou e vamos ver quanto tempo demora para ele voltar. Mas se fosse um Gabi antes de 2023... 3 jogos como titular, tá? 3. 2024. Dos 24, 3 jogos como titular. E muitos desses jogos que ele entrou com 70, 80 minutos. A minutagem dele nessa temporada é muito baixa. O que ele entregou nessa temporada é muito pouco, né? E aí tem muito da questão do ritmo de jogo, tem da questão da temporada passada que não foi boa, coletivo e individual do Gabi, né? Coletivo pensando no que o Flamengo apresentou, a temporada passada. O Flamengo tem que ir atrás de outro atacante ou... Tem o Gabigol e o Carlinhos e fica tudo certo? Eu iria atrás. Pensando nessa reta final de temporada... A questão é quem você vai achar com as características do Pedro. Com as características do Pedro livre no mercado hoje, não tem. Sinceramente, não tem. Não tem. Muito se falou do Memphis, né? O Depay que está também conversando ali e recebeu proposta do Corinthians. Que talvez ele tivesse recebido uma proposta do Flamengo também, né? Uma conversa. Ele é um cara com uma característica diferente. Ele pode te entregar gols. Mas é diferente a característica. Eu acho que a gente fala tanto do Pedro, eu mesmo brinco, falo, o Evair dos tempos modernos, elegante e tal. Porque, para mim, pelo menos, é um jogador de características raras hoje em dia. Faz muito gol de todas as formas, é alto, não fica só parado dentro da área, sai também para tabelar, para jogar. Pelo menos aqui no Brasil, que eu me lembro, não tem tantos. E que sabe jogar bola. Diga, amigo, você falou aqui, eu estava falando e não ouvi. Temos tela do Marcial e do Depay que podem ser, de repente, que estão, na verdade, estão livres no mercado. Então, porque agora a janela já fechou. Mas esses caras que estão livres, estão sem clube, sem contrato, eles podem... Eugênio viu uma lista. Eugênio? Então o Eugênio passa pra gente, não esconde não. Lá. Será que esses caras podem pintar no Flamengo? Tem se falado muito no interesse do Corinthians, no Memphis Depay. Então, estão aí as informações. 30 anos, estava no Atlético de Madrid na última temporada, em 31 jogos fez 9 gols. A média não é tão boa, né? 9 gols em 31 jogos, para um atacante de alto nível, é uma média baixa. Mas é uma situação até parecida com a do Gabigol. Foi reserva no Atlético de Madrid, entrava ali... menos, não fez um espetacular Euro. Marcial estava no United. 19 jogos, 2 gols, uma média baixíssima. Ele era 9 temporadas opção, no né? United. Diga. Ele era opção da opção, o Marcial ali, pensando... Terceiro reba? Pensando nas opções. O Memphis não joga desde o dia 10/7. A última partida dele foi no dia 10/7, 10 de julho. Então, assim, pensando em característica, nenhum deles tem a característica igual ou ali que o Pedro faz. O Memphis, talvez ele se aproxime mais do que o Gabi fazia, de sair muito, se movimentar com mais mobilidade. Ele é um jogador que pode jogar pelo lado de campo, que tem um poder decisivo também. Não é um jogador de se descartar. Tecnicamente, pensando em Brasil, ele pode sobressair muito.
Mas tem que ver, Abel, porque são jogadores que custam caro, que ganham em euro, não vão vir custar barato. E tem que ser algo que chegue e dê resultado. Porque o Flamengo tem decisão de Copa, de Copas, né? E de Campeonato Brasileiro para correr atrás. Eu sempre acho difícil você avaliar. Vai dar certo ou não vai? Um jogador, muitas vezes, que está em baixa na Europa. Está sem time, não está na melhor fase dele, ou não está mais sendo pretendido por gigantes da Europa, e você dizer que ele não vai dar certo aqui, porque a gente sabe que o nível é outro, é abaixo, e muitas vezes o cara que está sem muito mercado lá, ele chega aqui e arrebenta. Já cansamos de ver isso. Brett White? Vários exemplos. Abel, a questão é que qualquer um desses citados exigiria uma readaptação do sistema de jogo do Flamengo. O sistema de jogo que o Flamengo montou, que o Tite estabeleceu no Flamengo, demanda um jogador com características do Pedro. Por isso... Especificamente quais, na sua opinião? É um jogador mais alto, referência na área, que possa ser usado ali, né? Também, eventualmente, saindo para fazer uma assistência. Mas principalmente é o jogador de bola aérea, o jogador de pivô, o jogador que tem essa qualidade. Ele é bem completo, mas um atacante bem completo. Muito dentro da área como referência. Só não é rápido, de velocidade não é tão rápido. Como referência ali, não é o caso do Depay, não é o caso do Marcial, não é o caso do Gabigol. E Carlinhos? O Carlinhos só que a qualidade é muito abaixo. É isso aí. Então, o Flamengo foi buscar no Carlinhos. É alto também o Carlinhos. Justamente porque tem características semelhantes ao Pedro. Só que não entrega nem próximo do Pedro.